Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana e essa semana aqui em casa rolaram muitas histórias de bruxas, então decidi finalmente ver o controverso filme de 2015, A Bruxa, do diretor Robert Eggers. Sim, não tinha visto até agora. Me desculpem, não dá para acompanhar tudo que sai, mesmo sendo sobre bruxas e bem recomendado, mas finalmente vi e como não poderia deixar passar, resolvi trazer pra cá a Magia Pop. Essa semana, revi o WandaVision com minha esposa Vivi, preparativos para o novo filme do Doutor Estranho e, como já disse antes, é das minhas séries favoritas da Marvel. Talvez a favorita, tanto que já fiz vídeos sobre ele e sobre Loki. Ambas possuem episódios no Magia Pop, os links com certeza estarão aí, mas calma, não sai agora, veja depois. Além disso, teve a conclusão bem sucedida do meu projeto no Catarse sobre meus livros da série Luana, uma série juvenil de bruxaria e mistério. Vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem se tiverem curiosidade. Mas não é sobre nada disso que eu vou falar hoje, e sim sobre o filme A Bruxa de 2015. You've cursed this family. Se você é novo aqui, deixa eu explicar a proposta dessa playlist. Aqui eu busco desmistificar produções audiovisuais, de literatura e de outras mídias que abordam temas relacionados ao ocultismo. Às vezes algum filme, livro ou série tem alguma mensagem meio camuflada e outras são bem mais explícitas, como o caso desse filme. Sendo assim, minha proposta nunca é resumir ou dar spoilers, porém, não posso fazer uma análise aprofundada se ficar medindo as palavras. Então, se você é do tipo que odeia spoilers, sinto muito, aqui eu vou falar abertamente sobre a obra, ok? Então, vamos lá. Na América do século XVII, uma família de puritanos recém-chegados da Inglaterra é expulsa da vila após um julgamento. Os juízes alegam que o pai William, provavelmente um pastor, mas isso não fica claro, estava pregando um evangelho que poderia ser considerado herético. William claramente discorda dos juízes e aceita a sentença com orgulho, pois na sua percepção ele estava sim pregando o evangelho de Jesus. Isso é muito importante. Todo o filme tem uma ótica cristã do que é uma bruxa, do início ao fim, e talvez seja aí que comecem as divergências do público. Como o tema da bruxaria está disseminado na cultura pop de várias maneiras, cada um pode ter uma visão muito própria do que é a bruxaria, mas historicamente essa visão positiva das bruxas é muito recente. Inclusive, é sob essa ótica mais esclarecida que eu escrevo os meus livros, porém, para uma história do século XVII, tudo é absolutamente coerente aqui. A família procura um lugar para construir sua morada e finalmente encontra uma grande clareira próxima a uma floresta e um riacho. Constroem sua casa, curral para os animais e plantam um milho. É uma vida difícil, mas eles vão prosperando modestamente, sempre evitando a floresta. A filha adolescente Thomasin faz uma oração a Deus e confessa seus pecados, alega que cometeu várias faltas no trabalho, nas orações. Enfim, uma oração aparentemente comum, mas que reforça o fato de que ela não é uma pessoa com uma fé tão fervorosa assim. Um dia, Thomasin, brincando com seu irmãozinho mais novo de "Cadê o neném?", perde o bebê de vista e uma movimentação na floresta indica que o bebê fora levado para lá. O filme nos mostra claramente uma bruxa levando o bebê, depois matando, triturando e se banhando com o sangue e vísceras do pequeno Sam. Claro que depois disso toda a família fica péssima, mas segue em frente. William, o pai, leva o filho um pouco mais novo que Thomasin, talvez com 12 ou 13 anos, para caçar na floresta, já que a colheita do milho não foi boa, na verdade arruinada por alguma peste, e precisam de caça, seja para comer ou vender as peles de animais. William confessa ao filho Caleb que usou um cálice de prata da esposa para comprar as armadilhas e que o fez escondido da mulher. Bom, para não ser minucioso demais, ao longo da história vamos vendo que cada um tem seus pecados pessoais, mas todos muito pequenos, para ser bem honesto. O jovem Caleb fica olhando a irmã mais velha, a única garota com quem ele interage. Os gêmeos, duas pestinhas que vivem perturbando o pobre Boyd,
e vivem a cantar sobre ele, sim, um bode preto. A mãe, que está enlutada e duvida da sua própria fé em Deus e obviamente vive um conflito com Tomazinho por ter perdido seu bebê e, claro, ser uma mulher, algo que por si já é um pecado maior que qualquer outro. Um ponto interessante da história é que a mãe teme que seu filho Sam, por não ter sido batizado, tenha ido para o inferno. E não fica claro se os outros filhos foram batizados ou não. Por isso não sei se William era um pastor ou apenas um homem comum de muita fé. E tem o fato de a história acontecer no século XVII. Não sei como eram feitos os batismos protestantes na América nessa época. Se alguém souber, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. Pois bem, Tomazinho caiu na besteira de assustar sua irmãzinha mais nova dizendo que era a bruxa da floresta e isso ficou ali, latente na cabeça da menina para ser usado na hora certa. E que hora foi essa? Quando Caleb desaparece. O rapaz tenta caçar sem o pai, na verdade antes dos pais acordarem, pois acreditando que se conseguisse caçar algum animal, poderia salvar a família e impedir que sua irmã mais velha, já mulher, fosse adotada para servir a outra família. Tomazinho o flagrou e obrigou Caleb a levá-la junto para caçar. É quando encontram uma lebre, a mesma que já tinha aparecido outras vezes e parecia ser um bicho endemoniado, pois o cavalo e o cachorro da família ficaram loucos. O cavalo derrubou Tomazinho, que desmaiou, e Caleb perseguiu o cachorro e a lebre. Os pais buscam pelos filhos. Tomazinho retorna, mas Caleb, que fora conduzido até a casa da bruxa, é seduzido por uma mulher que, vamos combinar, sem chance do moleque de 13 anos escapar. Não te julgo, Caleb. Eu cairia também. Mas voltando, na mesma noite Caleb retorna para casa nu, no meio da chuva, e para variar quem o encontra é Tomazinho. Ou seja, em tudo de ruim que acontece, ela está envolvida de alguma forma, mas claramente não é ela quem está fazendo isso. Sabemos e acompanhamos o filme inteiro que tudo de ruim que está acontecendo são por efeitos da tal bruxa da floresta. Mas no momento mais dramático, com a morte de Caleb, uma cena incrível, todos da família acusam Tomazinho. E no momento em que ela, já acusada de bruxaria, se vê sem defesa, acusa o pai de todos os infortúnios. E mesmo não aceitando as acusações no momento, depois, sozinho com Deus, ele admite que tudo de ruim que estava acontecendo na sua família era fruto do seu orgulho. Lembra que eu disse lá no começo que isso era importante? Pois bem, por fim, toda a família e animais da fazenda é dizimada pela bruxa e Tomazinho acaba confrontando o tal bode preto, que o tempo todo foi visto com desconfiança. E nesse momento em que Tomazinho e o bode estão sozinhos, o diabo se apresenta e oferece à jovem bruxa uma vida de luxúria e poder, e ela aceita. Entra na floresta e encontra outras bruxas, mulheres nuas ao redor de uma fogueira, movendo-se lascivamente e voando, algumas até em galhos que remetem a vassouras. Tomazinho também começa a flutuar e a aceitar sua nova condição de amante do diabo. Fim. O filme termina dizendo que é baseado em relatos e histórias da época, ou seja, um filme que mostra como era a visão das pessoas do que era uma bruxa naqueles tempos. O material contido no Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, o livro utilizado pelos inquisidores a partir do século XV para identificar, julgar e punir, ou salvar, através de tortura e morte os servos do diabo. Eu gostei muito do filme, não tem grandes reviravoltas, eu gosto dele exatamente porque entrega o que promete, sem truques, sem grandes presunções. Quero abrir um parênteses aqui para falar da figura do bode. Nesse filme, 3 figuras se apresentam como animais possuídos pelo demônio: a lebre, o corvo e, por fim, Black Phillip, o bode preto. Embora exista uma figura muito popular entre o meio da magia e posteriormente pelos satanistas, que seria o Baphomet, não podemos esquecer que essa iconografia só viria a surgir séculos depois pelas mãos do escritor francês Eliphas Lévy, no século XIX, então temos que descartar essa referência. Na verdade, podemos associar essa figura maligna das cabras e bodes ao demônio de outros lugares. Primeiro, demonizar as divindades pagãs. Na cultura nórdica, a carruagem do deus Thor era puxada por 2 cabras com chifres esplêndidos, Tangrismir e Tangjoster.
Entre os greco-romanos temos os faunos, seres meio homem, meio cabra, que eram muito lascivos. E não à toa, pois os bodes são mesmo animais constrangedoramente safados. Tá, isso explica, mas não justifica. Verdade, mas corrobora, principalmente quando no Novo Testamento o apóstolo Mateus afirma categoricamente: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor que aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mateus 25, 31 a 33. Ou seja, o preconceito já começou ali, nos versículos do Evangelho de Mateus. Os bodes são usados como metáfora para o pecado, ainda no começo do desenvolvimento do cristianismo. Ovelhas obedientes são colocadas num lugar privilegiado, diferentemente das rebeldes cabras, como se observa no próximo versículo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Mateus 25, 41 a 43. Portanto, bodes são cria do cramunhão. Como um filme de ótica cristã, traz pra gente a seguinte lição de moral: que uma família, mesmo cristã, desviada da igreja, é indefesa diante do poder do diabo, e que as mulheres, principalmente as jovens, são alvos fáceis do capiroto. Não à toa, o número de mulheres condenadas por bruxaria supera em muito o de bruxos na história da humanidade. Temos tudo isso nesse filme, que não inova em nada, pelo contrário, ele preza por ser absolutamente fiel a toda a mítica do tema. Pode-se dizer que é até um filme folclórico. Recomendo demais que assistam, é um filme de terror, sim, mas o drama é até mais forte. Robert Eggers conquistou mais um fã. E você, já viu esse filme ou não? É do tipo que ama ou odeia? Curte isso que chamam de pós-terror? Deixa sua opinião aí nos comentários, eu vou adorar continuar essa conversa. Gostou do vídeo? Deixa aquele like digno de Bruxa da Floresta, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse e explore as outras playlists se você gosta de temas que estimulam sua criatividade. Abraço grande a todos, valeu!